Olá, nossa dica de hoje é sobre um período muito importante da vida da mulher, que é a menopausa, ou também conhecida como climatério. Na verdade, existe uma diferença entre climatério e menopausa. Climatério se refere a todo o período de alteração hormonal que acontece depois do processo de involução ovariana que acomete a mulher com o processo de senescência celular, com o envelhecimento. E a menopausa se refere então à primeira ausência de menstruação que sucede a essas alterações hormonais. Então, quando nós falamos de menopausa, nós estamos nos referindo ao período que envolve aí a primeira ausência de menstruação durante o processo de involução ovariana. Claro que esse processo de redução gradual da produção de hormônios está diretamente relacionado à senescência celular dos ovários. Nesse contexto, o ovário ele entra num processo de redução da capacidade de produção hormonal a partir lá dos 40 anos, diminuindo a produção de dois hormônios principais. O primeiro é a inibina B e o segundo é o estradiol, 17-beta-estradiol em especial. Esses dois hormônios, eles fazem um processo de inibição, um feedback negativo quando são produzidos sobre o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Então, uma das consequências do processo de diminuição na produção de estradiol e de inibina B é a redução desse feedback negativo, o que faz com que o hipotálamo entre no processo de aumento da produção hormonal para tentar compensar a estimulação ovariana na tentativa de repor esses níveis basais funcionais de estradiol e de inibina B. Bom, esses dois hormônios, então, uma vez ausentes ou reduzindo a sua concentração basal funcional, geram esses aumentos da atividade do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. A primeira das consequências é aumentar, então, a produção dos hormônios hipotalâmicos, que controlam a funcionalidade do eixo. Então, nós vamos ter aí um aumento na produção do hormônio liberador de gonadotrofina por parte do hipotálamo. Então, normalmente, nós vamos encontrar essas alterações já no início do processo de involução ovariana. Então, o aumento dos níveis de GnRH. Nós temos também uma consequência que é o próprio aumento da atividade hipofisária com o aumento na produção de FSH e de LH. Os dois hormônios produzidos pela hipófise são então utilizados pelos ovários para estimular a produção endógena de estradiol. Mas com essa ausência do processo funcional de produção de estrogênios funcionais lá no ovário, nós temos aí um aumento gradual e progressivo dos níveis de FSH e LH. Normalmente esses níveis aumentados geram as primeiras consequências do climatério, que são aquelas ondas de calor, sudorese profusa, irritação, alterações de percepção ou mesmo de atividade de libido e de percepção de estímulos erógenos. Normalmente também acometem aqui com a gradual, progressiva e irreversível decréscimo da produção de 17-beta-estradiol, que se acentua quanto mais senescências celulares são acumuladas dentro do ovário, nós vamos encontrar alguns sintomas muito característicos associados ao climatério, que fazem com que a mulher apresente, por exemplo, alterações funcionais de percepção, diminuição da memória, aprendizado, lapsos de memória, fragilidade emocional com quadros depressivos associados a quadros de ansiedade. Nós vemos também alterações na funcionalidade da pele e de cabelos, onde a gente tem diminuição do teor proteico desses órgãos. Com isso a gente tem um envelhecimento precoce da pele, uma diminuição da renovação capilar, com perda de cabelo. Nós vamos encontrar também alterações muito impactantes na resistência óssea. Tem prejuízos funcionais da deposição de cálcio na matriz óssea, que é mediado pelo estradiol e que, na ausência dele, gera então osteoporose ou osteopenia. Nós vamos encontrar também alterações na deposição de gordura abdominal.
já que as alterações funcionais induzidas pelo prejuízo do estradiol acabam gerando aí modificações no depósito de gordura abdominal e levam a quadros normalmente de hipertrofia dos adipócitos associados a quadros inflamatórios. Nós vamos encontrar ainda alterações vasculares, aumento do risco cardiovascular por depósito de placas de ateroma e também um prejuízo funcional da capacidade de percepção de estímulos erógenos. A libido realmente vai para o espaço nesse contexto da diminuição do estradiol. Associado a isso também, a gente tem um prejuízo funcional na renovação da mucosa vaginal. E aí não é infrequente que a gente encontre nessas pacientes com alterações muito severas dos níveis de estradiol, ressecamento vaginal, dor ao fazer o ato sexual do amor e relação também com infecções de repetição, já que a diminuição do muco também diminui a resistência imunológica local do ambiente vaginal. Tudo isso é associado então a um conjunto de modificações enzimáticas nos perfis bioquímicos da mulher, incluindo aumento dos níveis de FSH e LH, redução dos níveis de estradiol, diminuição dos níveis de testosterona e aumento dos níveis de GnRH. Então esses são alguns dos critérios que a gente utiliza, além dos critérios clínicos, os critérios bioquímicos para confirmação do estado do climatério. O que pouca gente sabe é que muitas vezes, nós podemos melhorar a qualidade de vida dessas pacientes usando as estratégias fitoterápicas. A gente tem uma série de plantas medicinais muito legais que vão ser extremamente importantes para melhorar a qualidade de vida que transitoriamente é alterada em função dessas próprias características funcionais de diminuição na produção endógena do estradiol. Uma dessas plantas chama Trifolium pratense. O Trifolium pratense, ou trevo vermelho, ele faz um processo de aumento da atividade estrogênica, ele tem um aumento da expressão de receptores estrogênicos, o que faz com que haja uma simulação química, na verdade fitoquímica, para a atividade estrogênica. E a gente consegue então repor dependendo da concentração, a gente consegue então estabelecer uma dose suficientemente grande para repor as funcionalidades relacionadas à ativação dos receptores de estradiol. Uma outra planta muito interessante é a Angelica sinensis. Angelica sinensis, usada já há milhares de anos lá na China como medicina tradicional chinesa, serve exatamente para controlar esses sintomas associados ao climatério. Então, Angelica sinensis e Trifolium pratensis não pode efetivamente ser descartado de um tratamento integrativo fitoterápico. Importante que a gente associe a esse contexto também plantas que diminuam o estresse oxidativo e que melhorem a condição hepática dessa paciente, já que nós vamos ter uma sobrecarga hepática em função, claro, da própria alteração na deposição de gordura abdominal. E isso faz com que a mulher apresente ainda mais risco cardiovascular, já que é o fígado que controla, em última análise, o processo de metabolização, incluindo das próprias gorduras abdominais, que vão ser metabolizadas ao nível do fígado, e também do colesterol, que precisa ser transportado ativamente através da ligação com LDL, que acontece exatamente no fígado. Então, um fígado oxidado ou com processo oxidativo aumentado gera LDL oxidado e que gera ainda mais prejuízo cardiovascular. Então, utilizar aí plantas antioxidantes nesse período é fundamental para preservar o estado cardiovascular da mulher, o risco cardiovascular. Entre essas plantas com atividade antioxidante, o que a gente mais recomenda é a Vitis vinifera ou Punica granatum. Vitis vinifera é o extrato seco padronizado de uva, então, de Vitis vinifera, ou de Punica granatum, extrato seco padronizado também em punicalina, que é o recomendado para esses controles oxidativos durante esse período do climatério. É muito interessante porque essa abordagem fitoterápica integrativa
pode ser acrescida aí de oligoelementos como o zinco, como o selênio e como o magnésio para reduzir o grau de comprometimento de ansiedade e os distúrbios de sais minerais que também vão acometer essa paciente ao longo desse processo de alteração hormonal que acompanha o climatério. Então a nossa dica de hoje era essa. Fiquem ligados no nosso canal porque nós vamos estar apresentando ainda mais opções fitoterápicas para a utilização correta dessas plantas nos protocolos de tratamento dos seus pacientes. Forte abraço, nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá!